Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História do 8º ano. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História, e junto conosco hoje está nosso intérprete de Libras, o professor Jeremias Cabral. Então vamos lá, o que a gente vai aprender hoje na nossa aula de História do 8º ano? Hoje a gente vai compreender a motivação e as consequências para a revolta da cachaça de 1660 a 1661 e vai ocorrer lá no estado do Rio de Janeiro. Então, para introduzir a nossa aula de hoje, eu trago uma perguntinha, tá certo? Sobre algo que a gente já vem falando nessas últimas aulas nossas de história. Então, você lembra o que é um movimento nativista? Então, a revolta da cachaça também é um movimento nativista. Vamos ver o conceito aqui no quadro? Movimentos que não tinham como objetivo a independência, mas que demonstravam insatisfação com a administração local, no caso da coroa portuguesa. Então, os movimentos nativistas, gente, foram revoltas que ocorreu aqui no Brasil colônia, e que não tinha caráter de independência em relação à metrópole que era comandada, né, pela coroa portuguesa, tá? Na realidade, o que eles tinham era um questionamento, um protesto, né, uma rebelião contra algo estipulado geralmente pelo Pacto Colonial, que era aquele monopólio que Portugal tinha em relação às questões econômicas aqui na colônia, que no caso o Brasil, que era a colônia portuguesa no Brasil colonial, ok? Então, a gente vê aí o quê? A gente vê que a revolta da cachaça, como eu já falei, ela vai ocorrer no Rio de Janeiro nos anos de 1660 e 1661. Então, para dar um entendimento, né, já que vai falar dessa bebida, da cachaça, a gente vai entender o porquê Portugal, né, vai estipular aí a não produção da cachaça nesse período colonial, que vai ser o motivador aí para se dar essa revolta no Rio de Janeiro. Então, por quê, né? Portugal, gente, grande produtora de vinho até hoje. Esse quadro aqui estatístico é de 2020, que traz Portugal como o 7º país que produz mais vinho no mundo, né? Cheio de vinícolas lá, o país de Portugal, além da rolha, né? Eles têm plantação específica da produção de vinho. Aí eu trago também uma imagem, né, do Porto, trazendo os vinhos, né, do Porto, que eram os vinhos que vinham de Portugal para ser vendidos aqui no Brasil colonial, né, no período do Brasil colônia. E também, além do vinho, que Portugal queria vender essa bebida aqui, principalmente para os fazendeiros, para os trabalhadores livres, né, para as pessoas que tinham recurso, queriam que eles comprassem esse vinho, que era o produto manufaturado de Portugal na época. Eles também produziam um aguardente, tá? Que era feito do bagaço da uva, que era chamado de bagaceira. É o aguardente, né, produzido por Portugal naquela época, que ainda hoje é produzido. Então, a gente vê aí as duas bebidas destiladas que Portugal queria vender no Brasil colonial naquele período, era o vinho e o aguardente, a bagaceira, tá? E aí vai competir com qual produto nacional, especificamente nacional, né? Que a cachaça da cana-de-açúcar é um produto nacional do Brasil, tá? Lá surge aqui, justamente porque o Brasil, no período colonial, era um país produtor de cana-de-açúcar. A gente vê que a cana-de-açúcar ainda é um produto que, né, que faz parte da monocultura, principalmente da região aqui do Nordeste, ok? E aí a gente vê que a matéria-prima para produzir a cachaça brasileira, né, ela é feita de 100% da cana-de-açúcar. Então, a cachaça é um destilado, tá? É 100% brasileiro, que provém exclusivamente da cana-de-açúcar. Por isso que recebeu essa palavra cachaça e não aguardente, porque aguardente é fermentado, tá? Um destilado, mas que provém de outras leguminosas. Mas a cachaça, ela provém da cana-de-açúcar e ela é especificamente brasileira. A gente vê dessa outra imagem o quanto o Brasil exporta
para quantos países fora no mundo, e quanto de dinheiro entra no Brasil pela exportação da cachaça, um produto natural, né, do Brasil, que tem a cara do Brasil, por isso que a cachaça está aí com a bandeira do Brasil como o rótulo dela, tá? E aí a gente vende para os Estados Unidos, Alemanha, Paraguai, Portugal. Cerca de, por ano, né, o Brasil lucra com a cachaça cerca de 15,6 milhões, tá? E aí também a gente consegue produzir a nível anual cerca de 8,4 milhões de litros de cachaça. Então a cachaça é um produto valorizado e exportado, né? Um produto que o Brasil exporta e lucra muito com a produção da cachaça. E aí, voltando para o contexto colonial, a gente vai entender os antecedentes que vai contribuir, né? O que é que vai contribuir, os fatores que vai acontecer antes dessa revolta, que vai impulsionar que ocorra essa revolta no Rio de Janeiro em 1660. Então a gente vai ver aí, né? Em 1647, o rei de Portugal manda para o Brasil uma carta régia falando o quê? Sobre o monopólio português, relembrando a sua colônia sobre o seu monopólio, que era o pacto colonial, em relação ao comércio da sua colônia. O que é que Portugal faz? Ela impede a produção da cachaça. E aí ela só vai ser regulamentada, tá? Essa carta régia em 1649, tá? E aí essa lei em 1649 proibindo aí a produção da cachaça brasileira, tá? E aí ela abria só uma exceção. Poderia consumir Pernambuco, porque Pernambuco nessa época estava sob domínio holandês, e os escravos também poderiam consumir a cachaça. Mas quem não fosse escravo e quem não fosse da capitania de Pernambuco deveria consumir os destilados da coroa, que era o vinho e a aguardente bagaceira, tá? Então, o que é que acontece, né? Em 1654, quando os holandeses são expulsos daqui do Brasil colônia, há aquela concorrência da produção do açúcar, porque a Holanda vai produzir açúcar lá nas Antilhas e colocando o seu açúcar com um preço muito mais barato. E aí vai impulsionar os fazendeiros daqui, os grandes proprietários de terra que plantava cana-de-açúcar, a produzir um outro produto, já que o açúcar estava desvalorizado no mercado mundial. Então, o que é que eles iam produzir? A cachaça. Então, outra coisa também em relação à cachaça é que o brasileiro ele começa a trocar essa cachaça, enche os navios da cachaça, vai lá para a África, para o continente africano, para Angola, e troca a cachaça por escravos. Isso vai causar também insatisfação da coroa em relação a essa troca de cachaça por escravos, porque aí a coroa ficava sem receber seus impostos. Então, além da produção da cachaça, também como moeda de troca, né? Para conseguir escravos. E isso faz com que a coroa portuguesa ela fique indignada com essa ação da colônia. Então, o que é que acontece, né? Em 1659, vem uma ordem de Portugal mandando destruir todos os alambiques. Os alambiques era o local onde se produzia a cachaça, e até hoje é onde se produz a cachaça, os alambiques, tá? Então, assim também como mandou afundar todos os navios que transportavam cachaça lá para a África para trocar por escravos. Então, mandou derrubar os navios, mandou destruir todos os alambiques aqui do Brasil colônia, porque Portugal não queria a produção da cachaça aqui no Brasil. Então, a situação no Rio de Janeiro vai acontecer aí que o Rio de Janeiro é justamente o território onde vai acontecer a revolta. Então, em 31 de janeiro de 1660, a capitania do Rio de Janeiro, junto com a Câmara de Vereadores do Rio, né, vai propor a liberação da produção de açúcar e o governador da época vai acatar, tá? O governador do Rio de Janeiro na época, e junto com essa decisão da Câmara de Vereadores, eles vão dizer assim, olha, aqui no Rio de Janeiro, a partir de 1660, a gente vai produzir a cachaça.
tá? E isso vai, justamente o governador Salvador Corrêa de Sá Benevides, né? Ele vai permitir aí a produção da cachaça no Rio de Janeiro, contrariando a ordem da coroa portuguesa. E aí o governador também vai aproveitar esse ensejo e vai criar outros impostos em cima de mercadorias, de produtos, né, da guarda dessas mercadorias também, da segurança dessas mercadorias que serão comercializadas, e isso vai, essas mercadorias, né, essas taxas, esses impostos, eles vão ser chamados de fintas. Tá? Então o governador também aproveita para criar essas fintas que eram impostos, vários impostos, inclusive tinha impostos que ele criou que a Câmara de Vereadores nem tinha aprovado, mas aí ele aproveita e mais impostos, essas fintas, tá? E o que é que acontece? O que é que acontece é que os fazendeiros, os grandes proprietários de terra, vai ficar insatisfeito com o Salvador Corrêa de Sá. Não só a coroa portuguesa, por causa que ele manda produzir novamente a cachaça no Rio de Janeiro, mas também os proprietários de terra, os grandes proprietários de terras, vai ficar com raiva do Corrêa de Sá, porque ele vai criar essas fintas, tá? Esses impostos. E aí começa justamente, diante dessa insatisfação da coroa portuguesa, da insatisfação desses fazendeiros, vai começar o conflito no Rio de Janeiro. Então, os produtores de cachaça da região do norte da Baía de Guanabara, então freguesia de São Gonçalo do Almarante, tá? Que também são os atuais municípios de São Gonçalo e Niterói, tá? No Rio de Janeiro, ele junto, no caso, como liderança, né? Liderando esses fazendeiros, vai ser o Jerônimo e o Agostinho Barbalho, ambos são irmãos, eles vão liderar aí essa revolta, tá? E vão se rebelar contra as taxas, contra os impostos criados pelo governo do Rio de Janeiro. E em 8 de novembro de 1660, né, liderados por Jerônimo Barbalho, os revoltosos atravessam a Baía de Guanabara e convocam o povo da cidade tocando sinos, tá? E se encontram na frente da Câmara dos Vereadores para protestar e para tomar poder. No caso, quem vai estar lá no poder, o Salvador Corrêa de Sá não está no Rio de Janeiro, quem vai estar lá é o governador substituto, né? Que é o Souza Alvarenga, que é tio do Salvador Corrêa de Sá. E aí os revoltosos vão prender, vão aprisionar Souza Alvarenga. E aí, vejam só, o Agostinho Barbalho vai ser nomeado governador no lugar do governador que estava lá, né, no lugar do Salvador Corrêa de Sá. E ele não vai querer logo de imediato, tá bem? O Agostinho Barbalho, ele vai se refugiar lá num convento, mas vão lá buscar ele assume o governo. Então ele vai adotar que política? Uma política de apaziguamento, ele não vai querer muitos conflitos com a família de Sá, porque é uma família bem prestigiada do Rio da época, do Salvador Corrêa de Sá, o atual governador do Rio da época. Então ele não queria confusão com esse pessoal, então ele começa a ter aquele governo que não era tão radical, tá? E ele também não queria aí ferir com o pacto colonial, então teve aquele governo mais tranquilo. Isso fez com que os revoltosos que o apoiavam ficassem satisfeitos com o governo dele e tiraram ele do poder. Então, inclusive, por eleição, tá? Ele sai do cargo e quem vai assumir é o irmão dele, o Jerônimo Barbalho, tá? E o Jerônimo Barbalho fica lá no lugar dele, eleito com o aval da Câmara dos Vereadores, e ele vai agir totalmente diferente do Agostinho. Ele vai governar, né, no governo dele, ser autoritário, vai perseguir a família de Salvador Corrêa de Sá e, além disso, além do Corrêa de Sá, ainda vai perseguir os militares, tá?
Então, diante disso, né, enquanto Salvador Corrêa de Sá, que estava lá em São Paulo, ele vai organizar uma tropa. Naquela maioria dessa tropa vai ser composta por indígenas, mestiços, vai ter também o apoio da Bahia e vão pegar esses navios e vir em rumo do Rio de Janeiro para tomar o poder de volta, o Salvador Corrêa de Sá. E aí, quando ele chega no Rio, em 6 de abril de 1661, ele vai ter o apoio da Companhia dos Comércios, tá? Além dessa frota que ele vai trazer, porque ele chega bastante armado, né, com um grupo muito bom para lutar. Então, ele vem com esse grupo, vai ter a Companhia dos Comércios esperando ele, vai atacar, né, pelo litoral e ele vai invadir lá o Rio pelo interior. Isso vai deixar com que os revoltosos que tomaram o poder no Rio vai ficar aí atordoado, vão ser pegos de surpresa e fazendo com que os revoltosos eles vão se render, ok? Então, os líderes da revolta, né, diante dessa tomada do poder de volta pelo Salvador Corrêa de Sá, os revoltosos, em sua maioria, vão ser presos, mas o líder, o Jerônimo Barbalho, ele vai ser condenado à morte e ele vai ser decapitado, ok? Então, mas só que vai ter uma situação, né? Quando o Salvador ele volta ao poder, o Corrêa de Sá, né? Ele vai ser sentenciado aí pela Marinha, pelo Conselho Ultramarino. Ele deveria voltar a Portugal para ser julgado pelas ações dele, porque as ações dele foi tida como um abuso de poder, né? Foi uma ação bem radical, onde ele prendeu líderes e a maioria eram fazendeiros, pessoas ricas do Rio com influência, e ele prende todo mundo. E aí também ele não fica no poder, né? Vai ter que responder pelo que ele fez em Portugal. E também o que é que ocorre? Os rebeldes condenados que o Corrêa de Sá tinha prendido, eles vão ser libertos, eles vão ser soltos, colocando aí o fim da revolta da cachaça. Então, pessoal, a gente fica por aqui na nossa aula de História. Até a próxima. Tchau!